Graça e paz. Hoje vocês vão ver quantos nossos pastores são poderosos. Porque se a minha voz parar no meio do caminho, eles vão continuar o sermão da onde eu parei. Sem combinar com eles isso. E se ela não parar no meio do caminho é porque eles oraram com muito poder e funcionou a oração. De todo modo, eles são 3 pastores ungidos. Que o Senhor nos dê a graça, então, e mais uma vez, compreendermos a sua palavra. Eu começo com um primeiro caso aqui. O primeiro caso de um crente cristão, frequentador de uma igreja, que trabalha em determinado lugar. E nesse lugar que ele trabalha, ele convive com pessoas difíceis. E uma dessas pessoas difíceis é o seu colega de trabalho que se senta ao lado. E essa é uma pessoa difícil porque ela tem a vida muito torta, práticas muito erradas, desrespeito pelas pessoas, fala muita besteira, desrespeita a esposa no seu casamento, enfim, uma pessoa complicadíssima de conviver. E esse crente chega lá no seu trabalho e na primeira oportunidade que tem, fala para esse incrédulo que não crê: sua vida não é correta, você está em pecado, Deus não quer isso para você. E aí a resposta do outro é rir. O outro ri, o outro zomba, o outro faz pouco caso, faz piadinha de Deus. Outro dia, mesma coisa. Na primeira oportunidade, o crente insistente fala, corrige, aconselha, e o incrédulo, ele dá aquele sorrisinho amarelo, mas faz piada de Deus, faz piada do crente, faz piada da igreja, ri, amaldiçoa, blasfema. E a cada dia que o crente insiste, o outro piora. E num certo momento esse outro começa a se sentir bastante incomodado com esse tipo de abordagem do cristão. E se sente ofendido, se sente invadido. E começa a trocar a zombaria, não é isso? Começa a trocar o desrespeito por ofensas mesmo. Aí ele passa a agir ostensivamente ofendendo o crente. Contra, até que um dia, depois de muitas palavras de exortação, de correção, de conselho, e de muita zombaria, e de muita piada, e de muita raiva no coração, esse incrédulo arma uma situação para prejudicar o crente, conta uma mentira, e esse crente perde o emprego, porque o vizinho com vida torta se sentiu ofendido, magoado, e com a insistência do crente, com a palavra correta, mas muito insistente, ele acabou então sendo prejudicado. No fim das contas, a insistência deu errado. Acabou resultando então na perda do emprego e não resultou na restauração do outro. Aliás, o outro está cada vez pior. Cada vez ele quer menos as coisas de Deus, tanto quanto o outro insistia nas coisas de Deus. E essa é uma história que é muito comum, O segundo caso, a segunda história é de um pastor que começou uma igreja. A igreja muito pequena e o pastor muito perseverante, um pastor muito capaz. E ele ergueu a igreja com a graça de Deus, a bênção de Deus estava sobre ele, e ele foi trabalhando. E durante anos ele ergueu aquela igreja, a igreja se tornou uma grande igreja, uma igreja reconhecida nacionalmente, uma igreja televisiva, uma igreja poderosa. Só que esse pastor foi ficando difícil na convivência. Esse pastor foi ficando realmente arrogante na convivência. E muitas vezes a liderança da igreja, os membros da igreja tentavam falar com ele para que ele ouvisse que algumas práticas da vida dele não eram boas. Que ele ouvisse, que ele considerasse, que ele tivesse então uma outra postura. Mas todas as vezes o pastor não ouvia, não tinha paciência, já vinha com a resposta, mal começavam a falar, ele já respondia, tinha resposta para tudo,
não era humilde, era arrogante, sabia de tudo, até um dia que a liderança da igreja retirou o pastor da igreja, ele foi retirado da igreja, expulso da própria igreja, porque não ouvia mais, não conseguia ouvir, não se dispunha a ouvir. Se trancou no seu mundo de autossuficiência, se trancou no castelo do seu título, talvez se achando muito especial porque Deus havia abençoado o seu ministério, não ouvia nada nem ninguém e fazia tudo do seu jeito e somente do seu jeito. Até um dia terrível que, humanamente falando, ele perdeu a igreja porque ninguém aguentava mais uma igreja de um homem só. Também um fim terrível. A partir dessas duas histórias comuns, ordinárias, que se repetem em tantos lugares, infelizmente, a mensagem dessa noite tem o seguinte título: fale seletivamente e ouça atentamente. Fale seletivamente e ouça profundamente e atentamente. Quando nós invertemos isso, a coisa complica. Ou quando nós desobedecemos a palavra de Deus nesses dois conceitos. Falar com seletividade, com cuidado, com escolha, e ouvir com atenção e disposição. Eis o contexto da palavra de Deus. Obrigado. Provérbios capítulo 9. Nós vamos olhar a palavra de Deus em Provérbios capítulo 9, do verso 7 ao verso 9. Fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos olhar a palavra. Fique com o texto, fique com a palavra. Nós vamos verificar o que o texto nos ensina. Provérbio 9, 7. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si, e quem censura o ímpio será insultado. Não repreenda o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio, e ele o amará. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Vamos começar com o verso 7, vamos colocar uma lupa nesse verso 7, ver o que o verso 7 nos ensina. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quem censura o ímpio será insultado. Vamos começar entendendo as duas personagens que aparecem no verso 7. Você notou aí, tem o tal do zombador e tem o tal do ímpio. Então, zombador é uma pessoa que faz pouco caso do evangelho, zomba de Deus, faz piada de Deus, desdenha a mensagem de salvação de Jesus Cristo, desdenha o conselho. Sabe aquela pessoa que quando você vai aconselhar, vai apontar um erro na vida dela, vai falar do plano de Deus para a vida dela, ela reage sem ouvir, mas reage fazendo piadinha, fazendo gracinha, blasfemando contra Deus. Me lembro que falei com uma pessoa sobre o inferno e a realidade do inferno como um lugar terrível, destinado a todos aqueles que não aceitarem a proposta de Deus através de Jesus Cristo. E a pessoa disse assim: se eu chegar no céu e Deus fizer gracinha comigo, com um negócio de inferno, Ele vai ouvir muitas coisas, porque o que eu já vivi nessa vida, e Deus ainda vai me colocar no inferno. Então esse é o zombador, essa é a pessoa que ouve a preciosa mensagem da graça de Deus, o conselho precioso de uma pessoa preocupada, e ao invés de ouvir, considerar, respeitar, quem sabe aceitar, zomba, desdenha, faz piada, faz pouco caso. Esse é o zombador. O ímpio é o que não acredita em Deus. O ímpio é o contrário do pio. Pio é o religioso, o que crê na existência de Deus e nas coisas de Deus. E o ímpio é o contrário disso. O ímpio é a pessoa que não crê absolutamente em Deus. Então, quando ele ouve sobre Deus, ele se sente ofendido. Ele se sente agredido na sua inteligência.
ele se acha inteligente demais, capaz demais, humano demais para ouvir essa besteirada sobre Deus na cabeça dele. Então é aquela pessoa que se sente realmente ofendida pela proposta do Evangelho, porque ele se sente realmente uma pessoa correta, uma pessoa justa, uma pessoa boa, e acha que tem todas as respostas fora do Evangelho, fora da Bíblia, fora do reino de Deus, fora da igreja. Então o texto fala para você não repreender o zombador. Por quê? Porque o zombador vai se voltar contra você. Para você não perder o seu tempo precioso e a mensagem preciosa do Evangelho com gente que não ouve o que você fala. Não desperdiçar a mensagem preciosa do Evangelho e o conselho do Evangelho de sabedoria com pessoa que vai blasfemar contra Deus por causa da sua mensagem, que vai zombar de Deus, pessoas que não vão ouvir, não só não ouvir, elas vão se voltar contra você. Quem repreende o zombador traz afronta sobre si. Quer dizer, a pessoa, ela não se contenta em fazer gracinha, em zombar, em fazer piada, em fazer pouco caso. Ela se volta contra o conselheiro, ela age contra o conselheiro, ela toma o conselheiro como alvo, porque ela se sente de algum modo invadida e ofendida pela proposta. Então não é só um ato de não ouvir, é o ato de não ouvir, fazer piadinha e ainda se voltar contra a mensagem, se voltar em palavras, em atos, em atitudes. E o texto vai dizendo que quem censura o ímpio será insultado. Então quando você faz uma repreensão para as pessoas que não conhecem o amor de Deus, de que a vida delas está errada aos olhos de Deus, e de que Deus pedirá conta do que elas estão fazendo, se elas são realmente ímpias, não é isso? Se elas são realmente descrentes, se elas não querem ouvir, o que elas fazem? Elas se voltam e insultam o conselheiro, elas insultam a Deus. Então, tem muita gente que pela graça de Deus ouve, e quando elas ouvem você fala, e enquanto elas ouvirem você fala de novo, e de novo, e de novo. Tem gente que ouve e se move, e aí você ajuda as pessoas falando e ajudando elas a se mover. Mas tem gente que não ouve, e você perde a beleza do Evangelho, e perde o seu tempo investindo na vida das pessoas que dão de ombro para a mensagem do Evangelho, fazem pouco caso do conselho de sabedoria, e se voltam contra você, Então, não perca o seu tempo com gente que banaliza, que toma como afronta, ou que toma com pouco caso a mensagem da salvação. Vá procurar quem escute, pelo menos escute com respeito. Vá procurar quem escuta e se mexe a partir da mensagem. Vá procurar quem pelo menos respeite você como sendo alguém que ama a ponto de corrigir. E respeite a mensagem do Evangelho, ainda que ele não concorde. Então nós estamos falando aqui de pessoas que se voltam contra Deus, se voltam contra a mensagem e se voltam contra o mensageiro. Seja na zombaria, seja para prejudicar. Se voltam e acabam sendo instrumentos do maligno nesse caso. Então o verso 7 nos chama a atenção de que algumas pessoas são pessoas que se voltam contra a mensagem do Evangelho. O verso 8 prossegue dizendo: não repreenda o zombador. Olha a insistência do autor do provérbio. Para que ele não odeie você. Se você insiste na mensagem, no conselho, na exortação, e a pessoa insiste em não ouvir, uma hora ela vai se irritar e vai se voltar contra você. Não só isso, vai blasfemar e se voltar contra Deus. Vai dar errado o resultado.
Então aqui o problema não é falar do evangelho, o problema é ficar insistindo, batendo, martelando, atormentando. E a pessoa então que não tem disposição de ouvir, nem de respeitar, se volta contra você e contra o seu tempo. Então invista o seu tempo em quem valoriza o seu conselho. Invista o seu tempo em quem ouve. Invista o seu tempo em quem se move. Não desperdice o seu tempo com gente que banaliza o precioso tempo e a preciosa mensagem do evangelho. O texto diz: repreenda o sábio e ele o amará. Repreenda o sábio e ele o amará. Agora aparece um personagem novo, uma personagem que é contraposta ao zombador. Então, de um lado, o que escuta ou não escuta e zomba, e faz piada, e fica raivoso contra a sua correção. E do outro lado, o sábio, que é aquele que escuta, respeita, considera e se move, entendendo o amor e o poder da mensagem. O sábio é aquele que ouve. Agora, nesse momento, a pergunta boa que nós devemos fazer é a seguinte: como é que eu sei que a pessoa é sábia ou é zombadora? Porque eu não devo perder o meu tempo com gente que não escuta, nem com gente que se volta contra a mensagem. Eu devo usar o meu tempo com gente que absorve, que ouve, que respeita, que é transformado, ou pelo menos tem disposição de ouvir. Mas como é que eu sei quem é o sábio e como é que eu sei quem é o zombador? E a resposta é muito simples. Só depois de dizer é que você descobrirá. Não tem nenhuma legenda na testa das pessoas. Eu sou sábio, pode aconselhar que eu vou te ouvir. Ou eu sou zombador, se você falar que a minha vida está errada, eu vou lhe dar uma bendada, para você largar de ser besta, de se meter comigo. Isso não existe. O texto nos explica que primeiro a gente anuncia a todos aqueles que se apresentarem às nossas vidas, e Deus nos dá a oportunidade. Qualquer um que Deus coloca perto da gente, e que a gente acha uma oportunidade para falar da salvação, ou para dar um conselho, uma correção a partir do conselho de Deus, a gente faz isso. A gente tem que ter disposição para isso. E dependendo da reação da pessoa, em ouvir ou não ouvir, em se mover ou em se voltar contra a mensagem, a gente continua falando, ou para e vai procurar outro que ouça, que ouve. Então, zombador é o que depois da mensagem se volta contra a mensagem e contra o mensageiro. Sábio é o que depois da mensagem ouve atentamente, respeita e se move, apreende a mensagem. Então nós sempre anunciaremos a todos quantos Deus nos der a oportunidade de anunciar. Corrigiremos nas oportunidades que tivermos. Parentes, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, lideranças de igreja ou de qualquer outro lugar. E alguns ouvirão, serão sábios e crescerão, e outros serão cabeçudos, teimosos, arrogantes, e não ouvirão, e até se voltarão contra a mensagem. E aí você vai procurar outra pessoa para investir aonde dê frutos. É isso que o provérbio está nos ensinando. E o verso 9 diz assim: dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Interessante, porque talvez nós achássemos que sábio é uma pessoa pronta, não é isso? Talvez na nossa cabeça, sábio é uma pessoa que já tem sabedoria, já aprendeu tudo, já tem resposta para tudo, já sabe tudo, não precisa ouvir coisa nenhuma, nem precisa ser repreendido. Inclusive alguns de nós acham que eles aprenderam sozinhos,
por esforço próprio, estudo próprio, capacidade própria. Mas o texto diz que sábio é o que foi corrigido e aprendeu com a correção. Por isso é que é sábio. Sábio é o que ouviu e aprendeu com o que ouviu. Por isso é sábio. Então não há sabedoria no contexto bíblico sem conselho, sem correção, sem humildade para ouvir quem quer que Deus ponha na nossa vida para dizer. E justo, ao contrário do que nós pensamos, justo aqui não é o que se auto-justificou, o que se fez justo e já é justo. Justo não é o que está pronto e não erra mais. Justo não é o que está pronto e não precisa ser corrigido. Justo é o que precisa ser ensinado. E porque foi corrigido, porque foi ensinado, então é justo. Então ele foi feito justo. E é claro que aqui o termo justo não é o mesmo contexto da justificação de Jesus Cristo diante de Deus. Aqui justo é o sinônimo de alguém que faz coisas corretas na vida, que tem um bom testemunho na vida, que é uma pessoa considerada como uma pessoa justa e correta na sociedade. E essa pessoa justa e correta, ela é assim, diz o provérbio, por quê? Porque ela foi corrigida, ela foi ensinada, ela teve disposição de ouvir as pessoas, e porque ela ouviu, ela é sábia e ela é justa. Eu convivo há algum tempo em ambiente de igreja, essa igreja, outras igrejas, conheço lideranças, conheço ambiente de liderança no mundo corporativo, e de todos os erros que eu vejo, o que mais me impressiona é gente que não quer ouvir. De todos os erros que eu observo, o que mais me impressiona são pastores que não querem ouvir. São líderes de ministério que não querem ouvir. São pessoas que estão à frente de coisas que Deus as colocou e que se acham muito superiores à maioria e que não se dispõem a ouvir. Ou não ouvem nada, ou ouvem mal, ou dão resposta antes da frase terminar. Não é assim o sábio da palavra de Deus, não é assim o justo de bom testemunho da palavra de Deus. Não pode ser assim comigo, não pode ser assim com você, não poderia ser assim no ambiente empresarial. As pessoas são aperfeiçoadas porque são humildes para ouvir a repreensão, para ouvir o conselho, para ouvir a correção. Não há homem nem mulher superior a ponto de não precisar aprender e não precisar ouvir. Dê instrução ao sábio e ele ficará mais sábio. Quanto mais sábio ele for, mais ele vai ouvir. Por isso é estranho e assustador ambiente eclesiástico e ambiente corporativo em que lideranças são teimosas e obstinadas e não ouvem as pessoas simples que têm o Espírito Santo, por isso podem ser usadas por Deus na correção e no conselho, sim. Então nós vamos insistir em falar para quem quiser nos ouvir. Nós vamos insistir em aconselhar para quem tiver disposição de se mover. Porque quando nós encontrarmos gente que se volta contra a palavra, contra Deus e contra nós, nós vamos usar a preciosa mensagem para outros. Será que você consegue pensar em alguém em que você tem insistido demais, desperdiçando o Evangelho? E que você poderia usar essa mesma mensagem, esse mesmo tempo, com outras pessoas que pelo menos respeitassem. E esse é o mínimo. Ouça e respeite. Eu direi e direi e direi. Tantas vezes que você ouvir e respeitar. O ponto aqui é não ouvir, não respeitar e se voltar. Há alguém. Por outro lado, você e eu somos humildes
para ouvir as pessoas. Nós somos humildes para ouvir as pessoas simples, com menos educação formal do que a nossa, com menos dinheiro do que o nosso, seja no ambiente corporativo, seja no ambiente de igreja, com menos conhecimento de Bíblia que o nosso, mas que Deus dispõe para corrigir as nossas vidas. Ou será que nós nos achamos superiores, com posições que Deus nos deu, mas que nós tomamos e achamos que é sobre nós? Será que você e eu não precisamos aprender a ser humilde para poder ouvir o que Deus tem falado através das pessoas e quem sabe fazer menos besteira na vida, menos besteira financeira, menos besteira com a família, menos besteira relacional? Pessoas que Deus coloca na nossa vida, até incrédulo, trazendo mensagem que reflete a palavra de Deus. Uma vergonha para o crente, Deus mandar o incrédulo para corrigir a atitude de grosseria, palavra, atitude no trabalho, atitude na sociedade. E Deus usando, inclusive o incrédulo, porque o poder está na mensagem. E a mensagem é poderosa quando ela concorda com a palavra de Deus. O mensageiro não importa. O mensageiro não tem valor. O mensageiro não carrega crédito. O mensageiro humano é só humano e tem pé de barro. Um dia ele traz a correção, outro dia ele recebe a correção. Um dia ele traz a mensagem, outro dia ele recebe a mensagem. Poderosa é a mensagem, se é conforme a palavra de Deus. Poderoso é o Espírito, que é quem converte os corações e abre os caminhos. Será que nós precisamos aprender a ouvir? Será que nós precisamos respeitar um pouco mais os nossos filhos? E ouvi-los direito? O que não significa fazer o que eles querem, mas significa ouvi-los completamente, antes de dar veredito, antes de passar a lição. Ouvir, considerar a dor, considerar o universo deles. Será que não deve ser assim com os nossos colaboradores, os nossos empregados, as pessoas que trabalham na sua casa? Ouvir inteiro, ouvir completo, aprender a mensagem e processar diante da palavra de Deus com humildade, com oração. Senhor, usa essa palavra para corrigir a minha vida. Não importa quem sai por cima, não importa quem fala por último, importa que eu seja transformado e o Espírito Santo transforme. Será que nós conseguimos ser humildes para ouvirmos as pessoas que Deus tem disposto a falar conosco? Ou nós vamos continuar perdendo a bênção da sabedoria? Perdendo a bênção da sabedoria. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus 7, verso 6, para nós ouvirmos Jesus falar desse assunto. Para que ninguém, então, tome esse assunto de maneira mais leve do que ele realmente deve ser tomado, seja no não desperdiçar com pessoas más que não ouvem, seja no ouvir o que as pessoas dizem. Veja que Jesus está refletindo as palavras do provérbio. Está refletindo de uma maneira muito gráfica, muito visual, muito poderosa, muito cinematográfica. E Jesus está falando a mesma coisa. Não deem aos cães o que é santo. Mateus 7, 6. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estralhassem vocês. Ouviu aí? Não jogue as pérolas do Evangelho para os porcos, porque eles vão tomar aquilo como pedrada, ofensa, e se voltar contra a mensagem e contra o que anuncia. Porco e cão são figuras da época de Jesus, de animais impuros.
Cão da época de Jesus não é pet dos nossos dias. Cão da época de Jesus é animal selvagem, impuro, violento, é cão selvagem. E porco é um animal impuro para o judaísmo. Então ele está fazendo aqui uma forte referência gráfica para pessoas que não valorizam o evangelho, a mensagem, o conselho, e vão se voltar contra pela natureza do que são. Pérola é uma coisa de grande valor, como um conselho da palavra, como uma exortação, uma correção da palavra, como uma mensagem de salvação. Pérola, coisa de grande valor. Se você der uma pérola para quem sabe que aquilo é pérola, para quem entende que aquilo tem valor, ele recebe, valoriza, absorve. Mas se você der uma pérola para o cachorro, ou jogar uma pérola no cachorro, para ele aquilo não é pérola, para ele é o que é? É pedra. E ele se sente ofendido com aquela pedra. Então a pérola jogada aos cães é a pérola que é tomada como pedra. E o cão apedrejado pela mensagem morde quem deu a mensagem. E Jesus começa dizendo: não deem o que é santo aos cães. Não deem o que é santo aos cães. Quero me lembrar que quando ele enviou os seus discípulos, ele disse para os discípulos que quando eles anunciassem a mensagem e as pessoas se revoltassem contra a mensagem, eles deveriam sair daquela cidade e abanar o pó dos sapatos, para que nada daquela cidade seguisse com eles. Abanar o pó é do tipo: lavo as minhas mãos. Vocês ouviram, Deus falou com vocês, mas vocês se revoltaram contra Deus e contra a mensagem e contra o mensageiro. Então, fale seletivamente com aqueles que têm disposição de ouvir, de se mexer e pela ação do Espírito Santo de serem transformados. Fale com aquele que é sábio porque ouviu, considerou, valorizou. E esse é o sábio. E ouça para ser sábio. Escute atentamente para ser sábio. Não dê respostas rápidas e soluções para todas as coisas. Seja o ser humano que Deus quer transformar através das pessoas que Deus coloca à nossa volta. Que o Senhor nos ajude nessa tarefa tão difícil de anunciar a todos que Ele colocar, selecionar aqueles que dão ouvidos à mensagem e investir. E por outro lado, quando Deus semear correção da palavra na minha vida, ouvir atentamente e orar dizendo: ensina-me, Senhor, eu tenho disposição de ouvi-lo. Que o Senhor nos ajude a sermos sábios ao dizer, sábios ao ouvir, e assim sejamos abençoados. Vamos orar.